Tá gravando? Tá gravando. Muito bem. Pessoal, então, nós discutimos já sobre consumismo nesse mundo pós-moderno que nós vivemos. Isso, o consumismo ele faz mal não apenas para o nosso bolso, né, mas para a própria subsistência do nosso planeta. Porque quanto mais a gente consome, mais recursos naturais são consumidos, mais lixo também é produzido. Isso? Então, esse termo, obsolescência, principalmente no sentido de ser planejado, programado, tem a ver com o nosso assunto de consumismo no mundo pós-moderno. Então, eu gostaria que agora vocês pesquisassem pela internet, no site InfoEscola, Brasil Escola, e sua pesquisa e outros que vocês acharem, esse termo, obsolescência, o que significa? E a gente, após achar o significado do termo, nós vamos discutir o que você entendeu, o que você compreendeu, o que você acha desse assunto, ok? Então, alguns minutos para você localizar aí o site. Bem? Ok. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção no que o colega vai ler a respeito do assunto. O aluno vai falar o site que achou, ok? E o que diz. Eu gostaria que você prestasse atenção no que o aluno está falando, o seu colega está falando, e você depois compartilhe as diferenças. De repente tem diferença, pode ser que todos falem a mesma coisa em uma linguagem apenas diferente. Então vamos lá. Larissa, você pesquisou em qual site? Wikipedia. Então vamos lá. O que diz? A obsolescência programada é a decisão do produtor de propositalmente desenvolver, fabricar e distribuir um produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não funcional, especificamente para forçar o consumidor a comprar uma nova geração de produto. Muito bem. Larissa, desculpa. Você pesquisou em qual site? No Brasil Escola. Um exemplo de obsolescência programada são os computadores que rapidamente se tornam velhos e ultrapassados. Obsolescência programada, também chamada de planejada, é quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo relativamente curto, de forma proposital, ou seja, quando as empresas lançam mercadorias para que sejam rapidamente descartadas e estimulam o consumidor a comprar novamente. Esse fenômeno é comumente associado ao processo de globalização, entretanto, o seu início pode estar vinculado à Depressão de 1929. Durante a profunda crise econômica que marcou esse período, diante do mercado consumidor importante, observou-se que havia muitos produtos industrializados em estoque que não eram comercializados, diminuindo o lucro das empresas, aumentando o desemprego e, consequentemente, reduzindo o consumo e aumento da crise. Ok, então o site que você pesquisou? Brasil Escola. Heloísa também foi mesmo? Alguém fez em outro site? Eu não achei de treme. Apenas esse? Não? Teve alguém que falou? Você? Você é qual? Dicas e direitos. Dicas e direitos. Está falando assim, conforme os anos do produto, é natural que esses produtos desejos se tornem antigos com o passar do tempo. O que não é natural é que a própria fabricante planeje o envelhecimento de produto, ou seja, programar quando determinado objeto para deixar de ser útil e parar de funcionar, apenas para o aumento do consumo. Apesar do avanço tecnológico e uso da criação de especiais materiais disponíveis para produção e consumo, hoje os eletrodomésticos são piores em questão de durabilidade do que há 50 anos. Os produtos são fáceis de comprar, mas desenhados para não durar. Por esta razão, o consumidor sofre
para dar a ele uma destinação final adequada e ainda se vê obrigado a comprar outro produto. Um dos principais exemplos de obsolescência programada é a lâmpada. Quando criada, ela durava muito, mas os fabricantes viram que venderiam apenas um número limitado de unidades. Por isso criaram uma forma para limitar o funcionamento das lâmpadas, que passaram a durar 1000 horas, por exemplo. Na área tecnológica, a obsolescência programada pode ser vista com maior frequência, geralmente durante o período de garantia desktop notebooks de alguns fabricantes funcionam normalmente. No entanto, após o fim desse prazo, passam a apresentar defeitos como superaquecimento ou esgotamento da bateria. Na quase totalidade dos casos, o preço do conserto é tão alto que não vale a pena, e os consumidores são impedidos de adquirir o produto. Ok. Igor, você pesquisou em algum site? Brasil Escola também? Wikipedia, já foi dito? Larissa deu? Ok? Todos? Já. Naubert, você pesquisou em qual? Eu tiro usado de escola e estou precisando um novo. Ele tá bem. Brasil Escola. Bem, então vamos lá. Olha só, foram lidos, né, aqui o que diz pelo menos 4 sites, não é isso? Limpa Escola, Brasil Escola, Wikipedia e Dicas e Direitos. Então, sobre o que trata esse assunto? Né? Obsolescência programada. A obsolescência é aquilo que se torna obsoleto, ou seja, ele envelhece e acaba, mas ele não envelhece ou não se torna inútil simplesmente pelo o tempo. Mas ele já é programado, projetado pela indústria para acabar dentro de um determinado período, ou seja, não pela idade em si, mas pelo uso, o tempo que ela programou. Então isso pode acontecer com um aparelho de televisão, com um celular, com um computador. Então a fábrica um carro, um veículo, né? A fábrica já faz isso, pensando que se ela projetar algo para acabar logo, vai ter que ser substituído por outro de nova geração, uma nova linha do mesmo produto, para que isso gere consumo, consequentemente movimente a economia financeira, ok? Então é isso que é obsolescência programada. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Diante do que foi lido aqui, né, a gente já comentou aqui uma outra vez. O que vocês acham dessa conspiração aí? Ou desse modelo de economia? Igor, o que você pode falar? Eu acho que, por um lado, é bom, porque se movimenta a economia, se movimenta o emprego, se movimenta... De uma forma geral, se vai movimentar a economia de um jeito ou de outro. Mas, nossa, é ruim, tipo, você vai ter que trocar aquele negócio, você compra o aparelho tendendo a falhar, tá? Não tem a tendência a falhar futuramente. Ok, então olha só, aspectos positivos movimentam a economia. Aliás, essa é a desculpa, né, das fabricantes. É de que isso vai, nesse mundo capitalista que vivemos, isso vai gerar constante movimento da economia no sentido de compra e venda. E pontos negativos, você falou pelo menos esse positivo, que movimenta a economia, não deixa de movimentar mesmo. Seria um gasto desnecessário. Isso, e vamos colocar então como aspectos negativos. O que mais? Além de gastos desnecessários, o que gera também? Igual aquela foto que está no Wikipedia lá, ou em outro também você tem visto aí, o que gera esse programa aqui? Lixo, exatamente. Né? Então outra questão seria lixo, né? Demasiado, em excesso, não é isso? Além do consumo dos recursos naturais, não é isso? Aumenta. E de certa forma também causa um desigualdade social, porque quem vai ganhar dinheiro com isso é quem privatiza.
dono de empresa privatizada. Quem é dono de empresa privatizada vai ganhar dinheiro pelo mesmo. Tipo, não vai ser, dinheiro não vai pro povo, esse dinheiro vai pra, como é que eu dizer, os donos das empresas. Então quem tá rico continua ficando mais rico porque vai vendendo mais, e quem tá pobre continua comprando mais. Então tem tendência a diminuir. Isso mais igualdade. Ok. Então, desigualdade social. Larissa, você concorda com esses posicionamentos? Eu concordo com Ana Carolina. Você vai mais pelo lado positivo ou negativo? Você concorda que essa obsolescência projetada, programada, né, proposital, ela é mais negativa ou positiva, na sua opinião? Mas negativa? Negativa? Por quê? Por causa disso aí, ó. Os gastos necessários, tudo isso. Thaís, cita para nós assim, algum exemplo que você conhece ou que você nunca viu isso acontecer na prática. Geralmente comigo eu quero mais baixo com o celular. Eu como celular, tipo assim, ele começa a ter tantos problemas que é melhor comprar outro do que arrumar. Mas eu acho que eu tenho os dois lados, negativo e positivo, mas o negativo pesa mais, mas se for pensar, a gente reclama, né? Que tem muito gasto, da desigualdade social, mas só que e se não movimentar a economia? Como iria fazer? Vai pegar no bolso todo mundo. Pois é. Então, vocês viram que foi citado aqui, né? Alguém leu o exemplo da lâmpada, né? Então, essa semana mesmo, eu estava pesquisando o caso de um espanhol que inventou uma lâmpada que não queima e ele foi ameaçado de morte. Interessante também a Espanha, a história se repetindo, né? Isso é recente agora. Essa notícia é de 28 de maio deste ano. Diz aqui, ó, Muros luta contra a obsolescência programada. Criador de uma lâmpada que nunca queima, o espanhol Benito Muros, da organização Sem Obsolescência Programada, está sendo ameaçado de morte por conta da sua invenção. Em entrevista ao site espanhol El Economista, Muros afirma que luta por uma sociedade que não viva da descartabilidade. Sua lâmpada, disponível para compra online, custa cerca de 37 euros. Ele garante que ela dura mais de 100 anos, mas a garantia oferecida é de 25 anos. Apesar da novidade ser de extrema importância, respeitando o meio ambiente e não gerando resíduos que por vezes acabam desembocando em containers de lixo no terceiro mundo, a novidade não foi bem recebida no mercado. Segundo muitos, os distribuidores alegam que vivem das lâmpadas que queimam. E por isso ele foi ameaçado de morte. Você tem mais informações sobre esse assunto nos próprios links que tem. Por exemplo, no Wikipedia, né, tem lá essa notícia, inclusive, lá embaixo, não sei se você não está aberto lá, Larissa, lá na Wikipedia tem um local em que, um link em que direciona você para essa notícia aqui, do espanhol, que inventou a lâmpada, de longa durabilidade e foi ameaçado de morte. Okay? E tem também um link que indica o assunto, a história secreta, né, da obsolescência programada. É um vídeo, um documentário que conta, né, como é que é esse planejamento. Então, como foi dito, tem aspectos positivos e negativos. Né? Para quem olha para o lado positivo, é a questão da movimentação da economia, porque sempre alguém está comprando, então as lojas estão vendendo, dá emprego para as pessoas e o seu dinheiro também vai sendo gasto, aí já é negativo. Né? Então, como aspecto negativo, é o consumismo exagerado. Os próprios computadores, né, vêm com um tempo determinado de duração, eles já começam a ficar lentos.
Os celulares logo já começam a ficar ultrapassados, sempre tem um mais avançado. Então, olha só, é a tecnologia sendo usada. No momento que é lançado o produto, é uma novidade, mas pouco tempo depois, questão de 3, 6 meses, 12 meses, esse produto que a gente compra já está ultrapassado do ponto de vista da pós-modernidade, ok? Por exemplo, um aparelho de televisão. Uma televisão de 29 polegadas, por exemplo. Poderia, aquela antiga, grandona, tamanho dinossauro, né? Não sei se você tem uma dessa em casa ainda, mas com o tempo ela foi sendo substituída pelas TVs, telas planas, não é isso? Depois, essas TVs começaram a mudar também de tecnologia, por exemplo, LCD para LED, ou antes até mesmo plasma, né? E agora já começa 3D, no início oferecendo uma entrada USB, depois 2, agora já 4, com óculos, né, para você assistir. Então, olha só, isso vai despertando no consumidor esse desejo por comprar, por adquirir, às vezes sem necessidade, sem precisar. Vem cá, aqui no site do pesquisador assim, é importante lembrar que a humanidade está consumindo 50% a mais do que o planeta é capaz de repor. É preciso que a diminuição em até 40% as emissões de gases de efeito estufa para que a temperatura não suba mais de 2 graus. Informação interessante, né? Porque nós estamos consumindo 30% mais do que o planeta é capaz de produzir. Atrapalha muito? Você deu um recado? Não, agora já atrapalhou, né? Pode entrar. Pode ligar aí. Como é que faz? Oh, Jesus! Perdão. Pode dar um ok aí, não. A mulher tem. Aqui só. Aí, falou.